O nosso tema de hoje é medo do abandono e da rejeição, né? É um medo muito comum que a gente percebe nas pessoas de uma forma geral e muito comum surgir esse receio no nosso consultório de psicologia. E o grande problema dele é que ele leva as pessoas a manterem relacionamentos pouco saudáveis e com isso insatisfatórios, provocando um grande número de adoecimentos emocionais e causando bastante sofrimento na vida das pessoas. Bom, mas antes da gente falar sobre as consequências desse medo, vamos falar um pouquinho sobre como que ele acontece, por que ele acontece, como você pode perceber e identificar se você tem esse medo. Né? Medo do abandono e da rejeição. Primeiro precisamos pensar que todos nós temos uma grande necessidade de mantermos contatos sociais, de termos um grupo de suporte, que começa com a nossa família e depois se estende para os nossos amigos dos mais variados grupos que a gente frequenta. Uma das grandes necessidades que nós, enquanto bebês, temos é justamente do cuidado e desse amparo da mãe e do pai ou das pessoas que estão nessa função, né? Daquele adulto, como a gente chama na psicologia, naquele adulto de referência. Normalmente, a mãe e o pai. Então, a gente nasce, né, com essa necessidade de cuidado e a gente vai recebendo os cuidados necessários para o nosso desenvolvimento ali, físico e emocional. Só que nem todo mundo recebe os cuidados necessários para, né, que eles percebem como necessário, ou às vezes a pessoa até recebe um cuidado adequado, mas ela ainda assim não se sente satisfeita. Esse é um ponto muito interessante, Júlio, porque às vezes a gente tem a tendência de pensar que qualquer sofrimento ou qualquer dificuldade que a gente vivencie significa que houve algo de errado acontecendo com a gente. Necessariamente isso não é verdade. Às vezes uma interpretação equivocada que a gente faz se transforma em um problema e isso vai então se desenvolvendo ao longo da vida, gerando outros problemas mais graves, mas não porque pessoas agiram errado com a gente. Vou dar aí um exemplo nesse sentido. Vamos supor que durante a sua infância, lá, com 2 ou 3 anos, você ganha um novo irmãozinho, né? Os seus pais têm um outro filho. Por conta daqueles cuidados com o novo filho, né, que vai exigir um cuidado extra, o bebê chegando, e a gente fica muito animado quando chega um bebê em casa, o filho mais velho pode se sentir abandonado pelos pais, sem que os pais tenham de fato deixado de cuidar daquilo que era necessário para aquela criança mais velha, né, para essa pessoa. Mas naquele momento ela fez uma avaliação de que foi abandonada. Obviamente não é uma avaliação real, já que os pais não deixaram de cuidar do filho mais velho, mas ela se sentiu assim. E se essa sensação, se essa percepção não mudar a partir dali, nas novas experiências com os pais e com o irmão, talvez essa pessoa desenvolva ao longo da vida uma crença de que as pessoas importantes irão abandoná-la em algum momento. Porque naquele momento ela se percebeu abandonada. Isso pode acontecer porque alguém importante faleceu, ou porque alguém importante teve que mudar, ou porque o pai ou a mãe teve que sair de casa daquele cuidado mais constante por motivos de trabalho. Veja bem, nenhuma dessas situações que eu contei até agora são situações que já chamaríamos de negligência, mas que de fato possam ter levado aquela criança, naquele momento, a se sentir abandonada. Né? Sem que, inclusive, as pessoas tenham percebido que isso aconteceu. E ao longo do tempo, ela vai então passando a interpretar que as pessoas a abandonarão em algum momento da vida, ou que ela será rejeitada. Dependendo de como isso se configura, ao longo da vida, a pessoa pode desenvolver justamente esse padrão de pensamento de que as pessoas importantes que chegam na vida dela a abandonarão em algum momento. Ou até mesmo que ela não é uma pessoa que mereça amor, que mereça amparo, que mereça que os outros estejam próximos a ela e, portanto, ela será rejeitada porque ela tem alguma característica ruim. Isso tudo depende da interpretação que nós fizemos lá no início.
Essa criança, ou uma outra criança, pode sim ter sofrido algum tipo de abandono real, né, por parte dos pais ou dos cuidadores, realmente ser negligenciada em suas necessidades e, com isso, também ter gerado essa percepção de que as pessoas irão abandoná-la em algum momento da vida. Né? Ou seja, todo mundo que chega próximo a mim, um dia irá embora, um dia irá me abandonar, um dia irá me rejeitar, e talvez naquele momento em que eu mais precise dessa pessoa. Né? Veja bem, pode ser tanto uma situação real de abandono, como uma situação de abandono que não foi real, mas que a criança interpretou como sendo dessa forma. Né? Nessa mesma situação, uma outra criança poderia não ter interpretado disso e não ter construído essa ideia do abandono. Né? É importante dizer isso porque os eventos que acontecem em nossa vida, eles não são determinantes de quem nós seremos e de como nós vamos reagir à vida, mas depende muito da nossa interpretação. Né? Então, nesse caso, eu tenho uma criança que fantasiou um abandono, embora ele não tenha sido real, e outra que vivenciou o abandono real e que poderiam caminhar para uma mesma construção. Essa ideia, esse padrão de pensamentos e de sentimentos que levam ela a construir uma ideia de abandono. Doutor Enemar, isso pode ocorrer, por exemplo, em criança com pai diferente? Irmãos, por exemplo? Isso pode acontecer nas mais diversas situações, desde que a criança perceba que ela foi abandonada. Como eu disse, por uma situação real ou não. Eu dei esse exemplo do irmãozinho, mas poderia ser a mãe retornando ao trabalho depois de alguns anos cuidando da criança, por exemplo. Ou poderia ser a criança indo para a escola e achar que a mãe a abandonou na escola, por exemplo. Não são situações, Júlia, que de fato a gente consiga prever. O que a gente consegue tentar prever é as necessidades da criança para atendê-la. Na verdade, observando como cada criança funciona. Né? Esse medo do abandono e da rejeição, ele surge por uma experiência em que eu me percebo ou fui de fato abandonado. Mas mesmo sendo de fato abandonado, eu tenho que ter percebido isso como necessidade. Porque eu posso ter sido abandonado e ter virado assim, ok, me abandonaram, mas eu dou conta de mim e vou seguindo em frente a minha vida assim, de boa. Correto. Se eu interpreto dessa forma, o abandono não gera marcas nocivas em mim. Ok? Então a minha interpretação ela é muito mais importante do que necessariamente os fatos, a ocorrência em si. E por que eu estou levando isso lá na infância? Porque normalmente o medo do abandono ou da rejeição surge nas nossas primeiras experiências infantis, que são justamente lá até por volta dos 3, 4 anos, que é um momento no qual nós precisamos de maior cuidados realmente, porque somos ainda bastante indefesos. À medida que a gente vai evoluindo, crescendo, outras necessidades surgem, podendo surgir inclusive outros tipos de problemas. Mas tipicamente surge lá na primeira infância essas experiências que geram medo de abandono e rejeição. E como que isso então começa a interferir na minha vida? Pode me interferir me levando, por exemplo, a agradar os outros o máximo possível para que eles estejam perto de mim. Então eu posso me transformar naquela pessoa extremamente solícita, pronta a atender qualquer demanda do outro, a agradar o outro, a me sacrificar pelo outro. Por quê? Eu entendo que se eu fizer tudo pelo outro, ele vai ficar perto de mim. Eu posso ser uma pessoa que acaba me envolvendo com relacionamentos frustrados, relacionamentos fadados ao fracasso, porque eu entendo que pessoas boas e pessoas que realmente vão me dar atenção, elas não vão querer ficar comigo, porque todo mundo me abandona mesmo. É uma outra forma do medo do abandono surgir. É mais interessante essa segunda forma, porque a gente acaba provocando o abandono. Por exemplo, se envolvendo com pessoas que não estão interessadas em você. Se envolvendo, por exemplo, com pessoas casadas ou comprometidas e que não vão sair do casamento, da relação, para ficar contigo. O abandono está ali fadado a acontecer. Né?
Pelas questões conjunturais, isso tipicamente acontece com mulheres, que acreditam, não, ele não está bem com a esposa, ele vai abandoná-la e ficar comigo, ele só está esperando o neto crescer, mas o neto ainda nem nasceu. Né? A gente não vê histórias aí de mulheres que são enganadas anos a fio por amantes que vão abandonar a esposa com quem não vivem bem? Só que o casamento vai lá rolando e ela esperando essa pessoa decidir ficar com ela. Se você for observar, essa é uma mulher que desenvolveu esse pensamento de abandono. Veja bem, ela será abandonada e, ao ser abandonada, ela vai acabar por concluir. Sim, realmente, todo mundo me abandona. Mas todo mundo a abandona porque ela está repetindo padrões de relacionamento que não são saudáveis, se envolvendo com pessoas que não são comprometidas de fato a ela, de fato com ela. Né? Esses dois padrões são bem interessantes porque eles vão se reproduzindo. A gente tende a tentar comprovar o que a gente pensa de fato. Esse pensamento que nós temos sobre o mundo e sobre nós, eles são lei para a gente. É assim que funciona. E a gente acaba por comprová-lo. Uma terceira forma de agir com relação ao medo de abandono e da rejeição é agir como se não precisasse de ninguém. Então a pessoa não se vincula, ela não cria relações íntimas, ela se mantém distante, como se ela realmente não precisasse do mundo, mas ela acaba estando sempre insatisfeita à espera de encontrar uma relação que seja realmente boa, porque não é que ela não queira se relacionar, ela apenas está evitando relacionamentos para não ser abandonada. Então são 3 padrões de relacionamento que surgem a partir desse medo do abandono. De um lado, tentando a gente acaba se envolvendo em situações em que, por fim, a gente será abandonada ou explorado, e o outro, a gente evitando relacionamentos justamente com medo de provar, de concretizar esse abandono e essa rejeição em algum momento. Né? Se você se percebe em um desses 3 padrões, se pessoas ao seu redor dizem que você reproduz esses padrões em seus relacionamentos, quer os relacionamentos românticos, ou relacionamentos familiares, ou relacionamentos de amizade, é muito provável que você tenha esse medo intenso do abandono e da rejeição. É muito importante que você identifique e aceite que você apresenta esse medo, porque ele precisa ser tratado para que você consiga se envolver em relacionamentos saudáveis. Como que seriam esses relacionamentos saudáveis? Se você é do tipo de pessoa que faz tudo pelo outro para mantê-lo perto de você, você precisa entender que pessoas que realmente gostam de você não querem esse sacrifício seu. Não querem. Pessoas que te amam não querem que você se sacrifique dessa forma porque percebem que você está sofrendo com isso. E pessoas, então, que cobram e exigem isso de você não estão de fato preocupadas contigo. E no dia que você parar de cumprir esse papel de agradar sempre, ela vai te abandonar porque, na verdade, ela queria apenas se aproveitar de você. Por mais que não seja isso um manifesto, né? Não seja isso que ela fale. Então você precisa encontrar pessoas que também doem para você, que não cobrem de você o tempo todo. E talvez até pessoas que falem com você assim, olha, tome cuidado, tem gente explorando. Né? Ou seja, pessoas que realmente estão olhando as suas necessidades. Segundo, se você entra em relacionamentos que estão claramente fadados ao insucesso, você precisa rever esse padrão e também buscar aprender a identificar pessoas que possam gostar de você. Nesse ponto tem um aspecto muito negativo e muito triste e que a pessoa começa a acreditar que ela não merece ser amada e não parece ter alguém bom perto dela. Isso não é verdade. Você tem um número muito grande de características positivas que merecem ser respeitadas e que são admiráveis e dignas de amor. Também tem características negativas como qualquer outra pessoa, mas isso não torna você menos digna do amor do que outra pessoa qualquer. Então é preciso rever isso. E se você também está evitando o contato mais íntimo por medo do abandono, você também está se privando de experiências muito positivas. O contato social, ele além de gerar divertimento, entretenimento e prazer na nossa vida, ele também gera proteção à nossa saúde física e emocional.
que pessoas que têm uma boa rede de suporte social, ou seja, pessoas que têm boas relações de amizade, relações familiares e relações conjugais saudáveis, elas adoecem menos fisicamente e emocionalmente. Então, é muito importante ter relações saudáveis e bem estabelecidas na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, se você apresenta um desses 3 tipos de padrão, você provavelmente sofre dessa ideia, desse medo de ser abandonado e de ser rejeitado